Olá, sejam bem-vindos todos a mais uma leitura do nosso alimento diário. Estamos desfrutando da série E Será Pregado Este Evangelho do Reino. O volume que nós estamos desfrutando é o volume 4, que fala do plano da salvação divina. Nós estamos desfrutando a segunda semana, cujo tema fala da criação do homem e a sua queda. Hoje nós vamos desfrutar da quarta-feira, que fala sobre o sopro do Todo-Poderoso. Mas antes disso, se você ainda não é inscrito no canal da Igreja de Camaçari, faça a sua inscrição. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe esse vídeo para os seus amigos, familiares, dê o seu like. Fazendo assim, a palavra de Deus vai alcançar o maior número de pessoas possível, né? Então, o assunto de hoje, irmãos, fala sobre o sopro do Todo-Poderoso. Quando Deus criou o homem, Ele criou o homem do pó da terra e soprou-lhe o fôlego de vida. Esse sopro, esse fôlego de vida, que está escrito no capítulo 2 de Gênesis, versículo 7, é traduzido como Neshama. E também pode ser traduzido no livro de Provérbios como o Espírito do Homem. O Espírito do Homem é a lâmpada do Senhor. Isso é Provérbios capítulo 20, versículo 27. Então esse Neshama, ou seja, o sopro de Deus, ele entrou no homem e formou o Espírito do homem dentro dele. Todos os animais, eles possuem somente a alma. O homem é o único ser que possui alma e espírito. Deus preparou tudo isso, irmãos, para colocá-lo em outro nível. Apesar do homem fazer parte hoje desta criação, mas o desejo de Deus é fazer com que o homem ele participe também da nova criação, por meio desse espírito criado nele. Na verdade, na língua hebraica ainda existe uma outra tradução para se referir ao espírito. Uma, como nós falamos, é Neshama, e a outra é Ruach. Geralmente, o que se refere a sopro de Deus, ou seja, que insuflou o homem, os dois termos eles também significam a mesma coisa, significa o Espírito. Capítulo 2, de 32 de Jó, versículo 8, fala que, na verdade, há um Espírito no homem, o sopro todo-poderoso faz sábio. Então aqui, nesse versículo, a palavra usada para Espírito é Ruach, que refere-se ao sopro do Todo-Poderoso que faz sábio. E também nos tornamos entendidos por causa do Espírito que soprou para dentro de nós. Então, no capítulo 33, versículo 4 do livro de Jó, fala: o Espírito de Deus me fez e o sopro Todo-Poderoso me dá vida. Também aqui no original a palavra é Ruach, e o sopro Todo-Poderoso aqui é traduzido como Neshama. Então esses dois termos eles são usados de maneira intercambial, ora Ruach, ora Neshama. Se hoje, irmãos, estamos vivos, respirando, né, é porque o sopro de Deus, o sopro Todo-Poderoso nos deu a vida. Se Deus retirasse esse sopro de vida, todos nós morreríamos, né? Ainda no livro de Jó, versículo 34, de 14 a 15, nos diz o seguinte: se Deus pensasse apenas em si mesmo e para se recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Então, o que nós percebemos aqui é que Deus ele tem um propósito revelado. Ou seja, ele não criou o homem porque ele gosta de ver o homem sofrer nesse tempo, né? Apesar que ele criou o tempo, mas Deus ele está ainda na eternidade. Então, às vezes, podemos pensar que Deus gosta de ver o homem sofrer. Ele não é atingido por nada que se refere ao tempo, porque está na eternidade. Mas o homem ainda, ele está dentro da eternidade. Na verdade, irmãos, Deus ele tem um propósito. Ele é um Deus de propósito. Tudo que ele fez com esse propósito. Se Deus ele fosse egoísta, né? Se ele simplesmente não gostasse
da sua própria criação, ele simplesmente retiraria seu Neshama, não é isso? Ao que ele mesmo soprou para dentro de Adão, o que é que ficaria? Na verdade, ficaria um monte de carne, né? Sem vida, ou seja, o homem voltaria ao pó. Mas louvado seja o Senhor, o que nos mantém hoje vivos é o sopro de Deus. Aleluia. E o que nós percebemos é que toda a nossa existência, né, depende de Deus. A nossa origem é Deus. E também somos celestiais, somos do céu. Não pertencemos à terra. Por um lado, fomos feitos do pó da terra, mas recebemos o sopro de Deus. O elemento da eternidade, ele está em nós. Se nós lermos o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, ele vai dizer o seguinte: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras de Deus, que Deus fez desde o princípio até o fim. Então, o homem ele não compreende Deus e nem o seu propósito, porque Deus está em outro nível, né? Mas quando nós usamos o Espírito, ele nos revela esse mistério. Na verdade, quando você usa o Espírito, você entra em outro nível, no nível de Deus, e entende o propósito que Deus fez ao nos criar. Então o homem ele não consegue descobrir as obras de Deus, porque Deus fez desde o princípio até o fim. Mas, por outro lado, ele colocou a eternidade no nosso coração. Porque o nosso espírito, irmãos, ele é eterno, porque veio de Deus. Nossa alma, na verdade, é a junção entre o corpo de pó e esse sopro desse fôlego de vida. Então surgiu uma outra parte chamada alma. Então, quando o homem morre, ele passa para a eternidade, pois a eternidade ele está no seu coração, justamente por ele ter um espírito. Esse espírito ser eterno, ele também se torna eterno. Então, a grande questão é se, por um lado, nós passarmos a eternidade no lago de fogo, ou passaremos a eternidade juntamente com o Senhor. Pelo fato de sermos eternos por meio do Espírito, a questão agora é onde nós passaremos a eternidade. Senhor Jesus, o Senhor tem misericórdia de nós, né? Realmente que nós possamos passar a eternidade juntamente com o Senhor. Por isso, hoje, nasce dentro de nós o encargo de pregar o Evangelho. Nós não queremos que o homem que Deus criou, com seu sopro, com seu fôlego de vida, ele passe a eternidade no lago de fogo, que foi preparado para o diabo e seus anjos. Por isso, hoje, nós precisamos pregar o Evangelho para que, ao crer no Senhor Jesus, o homem seja salvo no seu espírito e ele receba essa salvação completa e ele possa habitar na eternidade juntamente com o Senhor. Um dia, a nossa jornada sobre a terra passará. E quando esse dia chegar, esse nosso corpo, que é feito de pó, ele voltará à terra e o Espírito tornará a Deus. Isso está no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Esse corpo terrenal, irmãos, de um certo modo, ele não é real, porque ele é um corpo ainda perecível. Ele vai tornar o pó. Mas o corpo que o Senhor tem preparado para nós é um corpo de ressurreição. Esse corpo de humilhação será transformado em um corpo de glória. Louvado seja o Senhor. O Espírito ele já é eterno. Também a nossa alma, pelo fato de ser feito por meio do Espírito, ele também é eterno. Mas agora, irmãos, está faltando um corpo eterno também. Por um lado, ainda temos um corpo físico, mas um dia nosso corpo será transfigurado para um corpo de glória. Vamos ver João capítulo 4, versículos 23 e 24, diz o seguinte: mas vem a hora, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, importa que seus adoradores adorem em espírito e em verdade. Por isso que Deus criou o homem com um espírito. Sem o espírito, não tem como o homem adorar a Deus.
Realmente, o homem como um recipiente para receber Deus, essa parte que recebe Deus, é o Espírito. Então, a essência desse recipiente não é o pó da terra. Na verdade, não é a parte física, mas sim o seu neshama, o seu sopro de vida, o seu espírito. O espírito humano, ele foi criado, irmãos, para poder um dia receber Deus. Na verdade, Deus ele quer morar para dentro do homem. Então, o reino de Deus, ele não é algo exterior. Ele não está fora, mas está dentro de nós, né? Em nosso espírito. Louvado seja o Senhor. Vamos orar um pouquinho? Senhor, muito obrigado por esse dia. Obrigado por essa revelação. Obrigado por o Senhor ter nos criado com um espírito humano, por meio do seu sopro divino, por meio do seu neshama. Nesse dia, o Senhor possa entrar no espírito de cada ouvinte, de cada pessoa que está ouvindo essa mensagem. Realmente que possamos um dia estar juntamente com o Senhor em seu reino. Em nome do Senhor Jesus, amém.